a gente está já recebendo nesse retorno do Papo Reto, logo depois do intervalo comercial, o nosso entrevistado aqui no estúdio da Rádio e TV Tamandaré. Olha só, ele já está ali. Roberto Justus, prefeito de Guaratuba, prazer em recebê-lo, boa noite. Sua câmera é essa aqui, se o senhor quiser se dirigir também a quem está nos acompanhando pela TV. Boa noite a todos que nos acompanham pela Rádio Tamandaré e também aqui pela internet, né? Pelas redes sociais, através da internet, sociais, todas elas. É um prazer receber você aqui, não sei se posso chamar de você, enfim. Por favor. Bom, Guaratuba é um município do litoral, um dos municípios mais turísticos, né, do litoral do Paraná, e com certeza a pandemia afetou muito o município. Conta pra gente como é que está sendo enfrentar esse momento difícil, né? Apesar do retorno das atividades agora. É muito difícil, né? Eu acho que houve uma mudança muito forte de paradigmas. Aquelas pessoas que dependiam exclusivamente do turismo tiveram que se reinventar, né? Ao mesmo tempo, nós tivemos, por exemplo, uma demanda muito forte pela construção civil, né? Nós tivemos um aumento populacional muito grande na nossa cidade por conta dessas pessoas que foram para lá para fazer o home office em Guaratuba. É mesmo? Então mudou muito, né? E a gente vê isso hoje, inclusive, pelo movimento do ferry-boat, né? Nós estamos aí num período de baixa temporada de turismo, né? Então todas aquelas filas que nós estamos vendo se formar lá agora por conta desse problema com a balsa, é de gente nossa lá, é de guaratubano, não é de turista, é de gente que trabalha, que vive lá e que sofre com aquela realidade todo santo dia, né? Aliás, a mudança foi para pior ali no ferry-boat, né, da empresa. Na verdade, eu comentava até hoje em outra oportunidade que é difícil para a gente. Eu não participei do processo licitatório, a concessão ela é uma concessão estadual. Mas é difícil para quem não participou disso compreender como que uma empresa que não tem balsa vai prestar serviço. Gente, e daí você tem hoje a informação de que tem que se pedir balsa para o antigo prestador de serviço. Muito, é algo meio surreal, né? É verdade. Mas, então a gente não pode nem comparar os serviços, né? Eu tenho por costume e por princípio acreditar que as pessoas são boas, né? Na boa fé das pessoas e dar todas as condições para que elas exerçam o contraditório e possam, enfim, mostrar que vem, né? E nós fizemos tudo isso. O governador também, né? A gente percebe ali uma excelente intenção do governador em aumentar a concorrência no processo. Ele está mais focado ainda na ponte, que é a solução para tudo aquilo. Aliás, né? É uma demanda bastante antiga, né? Será que sai mesmo do papel? Fica a nossa pergunta. Finalmente, eu já estou pedindo a duplicação da rodovia lá de Garuva, porque eu acho que a ponte já está resolvida. Mas até lá a gente está sofrendo muito com essa situação. Eu não imaginava que a decretação do estado de calamidade pública fosse acarretar nessa requisição administrativa algo extremamente drástico, né? E que precisa ter muita coragem para você determinar, né, a requisição administrativa da balsa, que encontrou amparo no nosso decreto de calamidade pública. Mas agora eu acho que eu vou torcer para que essa providência tomada pelo governo do estado produza resultados já neste final de semana, né? E a gente possa ter um pouco mais de segurança e eficiência nesse processo. Porque é uma situação bastante difícil, não só para os moradores, mas principalmente para os moradores, né, que precisam
atravessar ali a cidade e trabalhar. Agora, de qualquer maneira, você estava me comentando que a cidade, a economia acabou se transformando. Pode vir A aqui Flávia, do minha lado. esposa, está Ah, aqui é me sua esposa. acompanhando aqui Por hoje. favor, ia sentar no chão, Flávia. Por favor, fica à vontade. Deixa eu ver se você está aparecendo no vídeo para você dar um oi também aqui pro pessoal. Tá. Aparece. Dá um oizinho, Flávia. Primeira dama, olha, não pode Isso. ficar lá longe. Me trazer aqui para o Mirante Tamandaré. Olha aí que bom. Bom, depois eu vou perguntar, enfim, se vocês tinham um compromisso aqui em Curitiba e acabaram aproveitando a entrevista também. Sim, Mas eu vou deixar para perguntar mais para frente. tá bom. Essa situação econômica também do município, então para você acabou ficando tudo bem, Roberto? É difícil de falar, porque nós temos setores, o turismo muito impactado, Não tem jeito. O turismo gastronomia, em todas as estão cidades. muito afetados, a gente percebe aí um desemprego muito grande, né? Mas o desemprego, então, dá para se sentir Nesses lá. setores, é como se eu vou dar um exemplo fictício. Vai faltar garçom porque muitos viraram profissionais da construção civil. Então, essa adequação toda vai ser muito difícil. Recompor, por exemplo, as equipes das academias de ginástica, né? Recompor toda aquela estrutura dos clubes e das casas noturnas. Aquela turma, quem trabalhava lá precisava sobreviver e encontrou alguma outra alternativa. Alguns desses vão tomar um rumo e se encaminhar por essa nova profissão, por essa nova atividade, né? E aí esse setor fica ainda mais prejudicado na mão de obra qualificada, na oferta da mão de obra, né? E o turismo Como se estratégico reestruturar também. nesse momento é algo bastante pesado. Então, não é tão simples assim. Talvez para a nossa economia macro, o fato de a gente ter recebido muita gente de fora pode até ter equilibrado, mas quando você conversa com o empresário, quando você conversa com o profissional liberal, o cenário é bem complicado mesmo. Eu tenho uma vivência muito perto ali de Pontal do Paraná, e em Pontal a situação é absolutamente tenebrosa no sentido do comerciante realmente ter conseguido alguma coisa a mais nesse último ano e meio, né? Muitos Porque estabelecimentos fechando. muitos fecharam. E alguns ainda podem fechar se a situação continuar mais ou menos da forma como estava, né? Isso. Apesar de que a gente tenha essa luz no fim do túnel, que é a segunda dose da vacina, que logo deve chegar para todo mundo também. E sabe, Luciana, eu já estou trabalhando a retomada, o período pós-pandemia, desde já. Né? Como? Então, nós estamos reunindo, nós criamos lá um comitê de crise para a pandemia. Desde o início? Desde o prefeito? começo, mas conforme as medidas restritivas passaram a se tornar cada vez menos necessárias, este comitê passou a avaliar, discutir essas questões de retomada, de pós-pandemia. De lá surgiu a ideia de alcançar ou talvez convidar outras pessoas, outros representantes de outros setores para discutir isso conosco. Buscamos a associação comercial, buscamos representantes da hotelaria, do turismo, né, para buscar alternativas, e está ficando muito bacana. Agora, já no próximo mês, a gente faz um grande evento de inauguração da Sala do Empreendedor, onde nós vamos trazer palestras de pessoas renomadas para dar uma orientação para o nosso empreendedor, para o nosso empresário, e também depoimentos de empresários locais, gente que construiu um patrimônio, uma vida, uma carreira de sucesso ali em Guaratuba mesmo, né? Essa troca de experiência, ela é muito importante porque ela vai trazer o histórico da resiliência, né? Ela traz aquele ânimo, aquele entusiasmo tão em falta nesse momento. Ao mesmo tempo,
governo do estado, junto com a Agência do Trabalhador, com Sala do Empreendedor, o Sebrae também bastante envolvido, vem com linhas de crédito, com orientação para elaboração de planos de trabalho, né? Enfim, campanhas de mídia, de divulgação, projetos que a gente pode desenvolver em Dia da Criança, pré-Réveillon, projeto de final de ano, até mesmo chegando lá no Réveillon e no Carnaval, dão para a gente essa expectativa de que Guaratuba pode ser uma das primeiras cidades a sair na frente e se recuperar, né, de todo esse estrago que a pandemia causou, principalmente na nossa economia. Bom, uma situação bem interessante do litoral é que nós temos praias belíssimas, né? Em praticamente todo o litoral do Paraná, começar ali em Pontal do Sul, Sabia que são linda. as praias urbanas mais limpas do país? Não sabia que eram as mais limpas, mas eu acredito que são umas das mais belas. E muitas partes, muitos locais inexplorados, as pessoas desconhecem, absolutamente não conhecem que existem. E algumas têm até preconceito. Não, eu vou para Santa Catarina porque lá o comércio é mais forte e tal, tem mais hotéis e tudo mais. E, no entanto, o que faltou muito para o litoral foi essa divulgação que você falou agora há pouco. Tá aí, investir, de repente, no marketing, do turismo através do marketing. Você me deu duas brechas aí, Por vou favor. ver se eu não vou esquecer. Né? Mas o primeiro ponto é que temos aí um ponto positivo da pandemia. Essa ideia de que o nosso litoral só funciona na temporada, que acaba a temporada, não tem nada, está tudo morto, não tem comércio, não tem vida fora de temporada, ela cai por terra quando as pessoas que são veranistas optam por ficar em casa, porque a orientação e o comando era esse durante esses 2 anos de pandemia, mas não nas suas cidades de origem. Elas vão para o litoral para ficar em casa. E lá elas veem uma realidade completamente diferente daquela ideia que eles tinham, né? Eu comparo muito que se eu moro em Guaratuba e eu vier para Curitiba todo domingo, eu vou ver uma Visconde Guarapuava, eu vou ver um centro de Curitiba morto, sem movimento, sem aquele trânsito caótico. É uma outra impressão. A turma que morava em Curitiba, região metropolitana, e ia para o litoral apenas no final de semana, via uma cidade com o transporte coletivo naqueles horários de final de semana, sem o movimento das crianças indo para a escola, das pessoas trabalhando. Então tinha uma impressão diferente. Quando encontra Guaratuba com toda aquela seu comércio, sua economia pujante, com um potencial enorme, né? E a menos de 100 quilômetros de Joinville, a pouco mais de 100 quilômetros de Curitiba, eu digo que Joinville é a capital de Santa Catarina, né? A gente sabe que é Florianópolis, mas toda a economia está lá, né? E de Curitiba, então eu não vou mais voltar, eu vou ficar por aqui, eu vou pegar minhas economias, vou investir aqui, né? Então, esse ponto, aquela ideia que as pessoas tinham de que o litoral ficava morto durante o período pós-temporada, ela perdeu muita força nesse período, né? E a segunda coisa que eu falei que eu ia esquecer. A questão do marketing, será? Do marketing. Como é difícil trabalhar publicidade no setor público. Você veja, Guaratuba é uma cidade que tem uma receita aí de mais de 150 milhões de reais. Eu posso te garantir que se eu gastar por ano, vira escândalo. Mas não, porque existe lei, prefeito, porque pode. o prefeito gastou com publicidade. Desde que seja bem usado, porque marketing, veja só, o marketing que o senhor utiliza para o turismo vai reverter em mas turista. eu concordo, e a gente pro tem município. feito essa... Quando é só para promoção pessoal, concordo. Eu acho que hoje R$1 gasto em promoção pessoal vira improbidade administrativa, processo do Ministério Público e tal. Mas, infelizmente, você
vê isso na política. Aquela política, aquele jeito antigo de se fazer política, ele vai lá e só vê o número, vai ler lá publicidade, vai ver quanto gastou, vai, ó, propaganda. Não, primeiro que cidade turística tem que fazer propaganda. Se não fizer, se Foz do Iguaçu não fizesse propaganda, não seria Foz do Iguaçu. É verdade. Curitiba, se não tivesse investido em propaganda, não seria o que é hoje. E é algo que, num primeiro momento, pode parecer caro, mas é muito barato se comparado com o retorno que dá para a nossa cidade. Guaratuba é uma cidade linda, tem muitas atrações turísticas, tem uma infraestrutura invejável e que, portanto, precisa ser colocada na vitrine, né? E com holofotes aí bem fortes para que todo mundo enxergue e para que todo mundo tenha vontade de morar, visitar e investir na cidade. Nós estamos fazendo isso, estamos trabalhando, volto a dizer, não é fácil, mas eu acredito até que quem acompanha um pouco a história de Guaratuba consegue perceber o quanto a gente conseguiu se destacar ao longo aí desses últimos anos, né? Chamando a atenção, e eu tenho certeza que essa demanda turística reprimida aí há mais de 2 anos, né, que está aí, que as pessoas estão querendo viajar, conhecer, passear, curtir, relaxar. Porque a bola da vez vai ser o turismo. Ela vai desaguar lá em Guaratuba. A bola da vez é o turismo? Sim. Agora, dentro do setor, a bola da vez é Guaratuba, você pode ter certeza disso. Ele está puxando essa sardinha pro lado mas dele. Tá certo? Eu vou puxar aqui para Balsa Nova também logo. Tá certo. Não, mas tá certo. Cada um E vendendo seu peixe, lógico, né? e tem que ser assim. Porque existem coisas belas em muitos municípios do nosso estado do Paraná e a gente precisa valorizar. E você sabe que nesse trabalho, o próprio Sebrae vai desenvolver, ele para nos ajudar, nós estamos contratando o Sebrae para fazer um trabalho de identificação de pelo menos 20 grandes atrações turísticas, 20 situações que, se houver investimento, com certeza darão retorno. E aí nós vamos escolher 3 ou 4 dessas situações e vamos a fundo, vamos esmiuçar o projeto, criar um plano de trabalho, definir quanto que deveria ser investido, aonde que pode buscar o dinheiro, tudo, né? E acompanhar a implantação de pelo menos esses 3, 4 projetos por pelo menos 2 anos, né? E é muito interessante como tem opção, como não é caro, como tem um potencial enorme, né? E já nessas conversas com o Sebrae ficou muito claro, veja como é tudo uma questão de olhar diferente, de mudar o foco, de pensar grande e a longo prazo. Todo mundo quando fala em Guaratuba pensa do quê? Na praia. Mas a praia, ela é um atrativo turístico para, no máximo, assim, exagerando, 3 meses. Concorda comigo, Luciano? Concordo. 3 meses. Nós temos 12 no ano, né? E o que faz para atrair as pessoas para Guaratuba nos outros 9 meses? Nós temos a Baía de Guaratuba. A Baía de Guaratuba é um atrativo para os 12 meses do ano, né? Você, durante o verão, quando está calor, você pode passear de barco, você pode visitar os nossos rios, você pode mergulhar, nadar na água, andar de stand-up, fazer esportes náuticos, tudo bem. Mas quando começa a esfriar, você começa a ter outras alternativas. A pescaria esportiva é uma delas. Esses dias eu estive pescando lá para dentro da Bahia, lá, que delícia! Nesse período de inverno, com aquele sol que não tem uma nuvem no céu, não tem coisa mais gostosa. A nossa gastronomia, né? Os restaurantes que nós temos naquela rota da ostra ali no Cabaraquara, funcionam o ano inteiro, são uma maravilha. Agrega ainda o passeio de barco. Os guarás que voltaram, hoje existe a gente fez matéria existe como é que é o nome? Bird watching, é isso? Eu chamo isso do quê? De uma atividade, de um esporte, de uma prática? É uma atividade esportiva, não deixa de ser. Nossa, mas assim, as pessoas super organizadas, tirando foto, com grupos de discussão, um hobby pode ser.
Muito legal. Que também agora, nesse período do ano, é quando você. Quem nunca viu o Guará, eu garanto, nós já chegamos no nível de você poder vender passeios para ver o Guará, com hora marcada, com dia marcado, que eles estão lá esperando a gente para ver. Tem o caranguejo na Bahia, né? Tem a área rural com os passeios que pode fazer de bicicleta, tudo. Olha quanta coisa que dá para trabalhar só nesse entorno da nossa Bahia, né? E que agora, e desculpa, eu estou falando demais, porque Não, mas eu pode me falar. empolgo, eu amo a minha cidade. Quando nós fizermos o calçadão, ali no final da Avenida 29 de Abril, tem uma loja de eletrodomésticos ali, bem conhecida da cidade, que ela fica... Ela impede a visão da Baía de Guaratuba, entre a praça ali e a 29. E nós... Semana passada eu fiz uma audiência de desapropriação na Justiça, fizemos o acordo, depositei o dinheiro da desapropriação e já para o final deste ano nós vamos derrubar aquilo ali, começar uma obra de calçadão e vamos escancarar a Baía de Guaratuba para todo mundo, porque ela não pode ser só de quem tem dinheiro para comprar aquelas casas maravilhosas ali na beira e muito menos só de quem tem barco, né? Ela tem que ser curtida, aproveitada por todos os guaratubanos e pelas pessoas que vão nos visitar. Bacana a gente ouvir isso. Agora há pouco você falou na questão de se eu investir 1% e tal, vai ser escândalo. Como é que tá? Tem muita oposição na mídia e fora dela? A oposição sempre tem, né? Até sadia, desde que não seja absurdo. A gente nunca vai ser unanimidade. Existe a oposição sadia, inteligente, e existe aquela turma que torce para que tudo dê errado. E que vê as coisas, mede as coisas pela régua deles, que é a régua da maldade, né? Então, às vezes a gente até se surpreende com o tamanho da imaginação e da criatividade que as pessoas têm diante das situações, né? Mas eu acho que até pelo fato de que a informação hoje ela é muito acessível, né? A verdade ela aflora sempre muito rapidamente. Não, é difícil você ter aquele diz que me diz, que aquela fofoca, aquela coisa que antes denegria mesmo, maculava a honra das pessoas. Hoje você, ao mesmo tempo que você tem um estrago grande com a fake news, você consegue ao mesmo tempo combatê-la na mesma proporção, né? Se for rápido, né? Tem que ser rápido. Esquece. E graças a Deus, sempre que sofro algum tipo de ataque, nós respondemos de uma forma rápida, com bastante verdade, com bastante propriedade, e isso não tem nos incomodado, não. Com relação à segurança, que é um problema, claro, do governo do estado, mas ali naquela área, principalmente ali na Coapar, a gente volta e meia dá informação aqui, com certeza em todos os demais locais não deixa de ser igual, com relação a homicídios, em dificuldades ali naquela região, tráfico de drogas e tudo mais. Nossa. Como trabalhar isso? Sabe, Luciana, que curioso você me fazer essa pergunta, e é uma pena porque eu deixei um papel que eu recebi do secretário estadual de Segurança Pública hoje. Até a Flávia, se você puder, eu não vai achar lá no carro, mas enfim, nós temos uma parceria muito grande com a Secretaria Estadual de Segurança, que é quem tem a responsabilidade, a competência para fazer os cuidados da segurança, né? No máximo, a prefeitura, dentro da sua capacidade ali, da sua competência constitucional, ela dá um apoio, ela oferece algum tipo de apoio institucional. Mas o fato vocês têm as câmeras de segurança que ajuda auxiliam. muito. Quinta-feira agora eu fui homenageado pela Polícia Federal, né, que foi lá entregar uma placa para a nossa equipe da Secretaria Municipal de Segurança, por conta do apoio que a gente deu para a Polícia Federal naquela operação. Talvez você deve se recordar que apreendeu tonelada ou até toneladas de pasta base de cocaína ali na beira da Baía de Guaratuba. Uma operação que gerou 34 mandados de prisão, mais
quase 12 ou 13 milhões de reais de apreensão de bens que foram revertidos para o poder público, né? E aquela operação ela foi um sucesso graças ao apoio do serviço de monitoramento da nossa equipe. Então, realmente, a gente contribui para isso. Mas o que eu queria te dizer, se eu tivesse com o papel no bolso, com mais propriedade para ainda. você, os números da violência de Guaratuba nos últimos anos caíram vertiginosamente. Mas muito, muito. Para você ter uma ideia, quando eu assumi a prefeitura no primeiro ano do meu mandato, nós tínhamos um número de 36 mortes em um ano. Se você fizer a regra de 3, dava mais de 100 homicídios dolosos por 100 mil habitantes. Nem o Rio de Janeiro tem isso, né? Então nós estávamos vivendo um ambiente de faroeste em Guaratuba. Ano passado, aliás, aí nós chegamos no terceiro ou quarto ano do meu mandato, ano do meu mandato, nós chegamos a 10 homicídios no ano. Nosso delegado todo empolgado lá, querendo baixar para 9, né? Ano que vem fazer menos de 10. Mas daí veio a pandemia, com toda essa dificuldade, subiu um pouquinho. As pessoas em casa e tudo mais. Hoje nós estamos com 18 homicídios dolosos no ano passado e torcendo para que esse ano o número seja menor. A média do primeiro semestre coincidiu com a do semestre anterior. Mas eu posso te garantir, roubos, quase 50% de redução. Homicídios vem caindo todo ano. Tráfico de drogas é o contrário. Quanto mais você aprende, mais você tem que comemorar, né? Porque você está pegando. Sim. Não adianta. Então, é verdade, porque eles continuam lá. Na verdade, é você fingir que não está, né? Não exatamente. Tem Então, mas se você aprende, e aí sabe o que você... Quando você começa a fazer muita apreensão, muita prisão, você impõe a presença do poder público em todo o território, e aí aquele grande traficante, aquele criminoso que vem com munições pesadas, com roubo à banca, ele afasta. E aí hoje, o nosso problema lá em Guaratuba, em relação ao tráfico de drogas, é o usuário. E nós estamos combatendo muito o usuário, porque o tráfico mesmo ficou justamente para essas pessoas pequenas. Os grandes traficantes foram todos presos e todos, inclusive, levados para as penitenciárias, que foi um grande avanço que nós tivemos também na segurança pública. As cadeias do litoral todo foram esvaziadas, né, para que os policiais civis possam fazer o serviço que é competência deles, que é a investigação, não ficar cuidando de preso. E a polícia militar trabalhar. Então, tá tudo ok. O único número que realmente, aliás, todos dão preocupação, mas o que realmente está nos assustando mesmo é a violência doméstica, especialmente a violência contra a mulher e as crianças. Esse número, esse é o retrato da violência hoje em Guaratuba e deve ser na maior parte do país. A gente deu uma notícia aqui pouco antes do senhor entrar, exatamente falando isso, né, que o feminicídio no Brasil aumentou muito. E isso, claro, é em decorrência, a gente sabe disso, da pandemia também. Os homens ficando mais em casa, bebendo, e aquela coisa que a gente já sabe que infelizmente ainda acontece no Brasil. É esse o ponto. Agora, eu posso te garantir que os demais delitos, esses mais conhecidos, todos eles têm índices de redução nos seus índices na nossa cidade. E isso é fruto do quê? Vamos lá. Primeiro, parceria com o governo do estado. Segundo, nós criamos na gestão da governadora Cida Borghetti, se não me engano, acho que foi o último ato do governador Beto Richa. Aí foi implantado pela Cida Borghetti a Companhia da Polícia Militar de Guaratuba. E aí nós passamos a ter oficiais da Polícia Militar frequentando a nossa cidade e fazendo aquelas operações de trânsito, como é que é? Rony e AIFO e tudo mais. Que são importantes também. Então, isso aí mudou todo o perfil da segurança
da nossa cidade. E o terceiro ponto, que foi o que eu vim fazer aqui em Curitiba, né, uma reunião com o secretário Coronel Marinho, secretário de Segurança Pública, junto com o deputado Nelson Justus, onde nós firmamos um convênio com eles para fazer assim, uma super parceria de inteligência, troca de dados e informações entre a Prefeitura e o Governo do Estado, né? E também na questão das imagens, tanto nossas com o Governo do Estado e do Governo do Estado conosco. Então, um trabalho que vai produzir muito resultado, seja porque vai facilitar a troca de informações e dados, facilita a investigação, e também porque esse trabalho reflete lá na apreensão, na prisão das pessoas. Então, para concluir essa parte, esse assunto, eu posso te dizer que, até pelas pesquisas de opinião que a gente tem na nossa cidade, a segurança pública ela vem recebendo uma aprovação muito boa pela maior parte aí da nossa população. Como é que está a questão da educação? Já voltaram às aulas, prefeito, ou não? Assunto polêmico para mim, sabe por quê? Mas em todo o Paraná os prefeitos estão sofrendo com isso. Mas veja só, pessoalmente, eu acho que a educação tinha que ser o último setor a parar e o primeiro a começar. Opinião do Roberto, por isso, e é polêmica. É polêmica, os professores já vão ser contra o que o senhor acabou de falar. Mas veja, por que eu digo que tinha que ser assim? Porque, e assim, agora eu comentarista de jogo de futebol que já acabou, né? Naquele momento lá, quando veio a ideia de se interromper as aulas, é óbvio que eu apoiei, né? Mas hoje, o que a gente tem visto é um prejuízo tão grande para os nossos alunos, para as nossas crianças, que não compensa, aliás, como é que é? O risco de você de contrair a doença ou ter alguma situação ali de contágio na escola, ele é bem menor do que o estrago que que a suspensão das aulas tem causado nas nossas crianças. Mas assim, em todos os sentidos, né? Nós estamos tendo agora que preparar as nossas crianças para um processo de desintoxicação digital, porque hoje ninguém mais faz nada, é só no celular, né? As crianças, elas têm problemas psicológicos, emocionais, elas não sabem mais, desaprenderam a se relacionar, né? E aí vai toda uma situação de capacidades motoras prejudicadas, para daí chegar lá na ponta, que é o maior prejuízo, que é o prejuízo ali do conhecimento, do aprendizado. De modo que assim, e aí hoje eu falo isso porque eu estou vendo o que aconteceu e porque eu já sei como fazer para evitar o contágio, coisa que lá atrás a gente não sabia. Não tinha nem ideia do que fazer, aliás, ninguém sabia, né? No mundo inteiro. Então hoje nós criamos, Guaratuba, acho que é uma das primeiras cidades do estado do Paraná a ter um protocolo eficiente de monitoramento, de prevenção e monitoramento do Covid nas nossas escolas. Creche não tem condições. Creche, ou você vacina todo mundo ou não dá para abrir, né? Os CMEs. Agora, as escolas, elas poderiam, as carteiras separadas, aliás, o regime o SEMI, né? Que fala que é o híbrido. É o que está tendo no meu. Esse tem que ser o híbrido, senão você vai aglomerar, né? As escolas técnicas estão tendo. A minha é híbrida. O híbrido funciona e você tem o contato e o prejuízo é menor. Agora, diante dessa situação, eu acho que com o avanço da vacinação, e é o que nós estamos fazendo lá em Guaratuba, nós seguramos a retomada, vamos dar a segunda dose para todos os nossos professores, para as nossas professoras, as equipes todas, e vamos só retomar agora depois que todos estiverem vacinados.
e correr atrás. Estou comprando mesa digital, material pedagógico diferente, orientação aí de professores, tudo em relação a essas questões todas que nós temos que enfrentar por causa da pandemia. E vamos ver o que vai dar. Tomara que a gente consiga recuperar todo esse atraso o mais rápido possível. Vai ser difícil, né, prefeito? Na realidade, não tem como a gente imaginar que os alunos vão retomar, enfim, como deveriam. Não vai. Tão cedo isso não vai acontecer. Mas a prefeitura está preparada. Se veja, eu contratei monitores para todos os nossos ônibus, todo mundo com aquele termômetro digital, ótimo, os tapetes higienizadores, as máscaras. Eu dei máscara para as crianças, os bebedouros de água, tem todo um problema danado lá, tem que fechar o bebedouro, então não usa o bebedouro, tem que trazer água de casa. Vai trazer em qual garrafinha? Demos a garrafinha, né? Então tá tudo certo. Agora é entregar na mão dos nossos heróis, que são os professores, as professoras, e ver como é que eles vão lidar com tanta dificuldade agora para o aprendizado. Né? Tem ideia de quando esses professores terão essa segunda dose da vacina? Já tudo ok? A grande maioria dos professores já estão com a segunda dose, já tomaram a segunda dose. Né? Eu não tenho como te dizer assim até quando, né? Quantos faltam tomar e até quando eles estarão vacinados. Mas a Secretaria Municipal de Educação já tem data prevista para o retorno, né? Salvo engano, final deste mês já. E aí parece que os professores do ICMEIs, as professoras do ICMEIs ainda não tomaram a segunda dose, a gente vai segurar para, acho que, se não me engano, outubro, está todo mundo vacinado, a gente volta com o ICMEIs em outubro. Eu posso até depois você pode me mandar ali uma mensagem e eu te passo direitinho a informação, você divulga aí para todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Com certeza. Bom, gente, a gente está conversando aqui com o Roberto Justus. Eu vou parar um pouquinho de fazer pergunta para chamar o que estão mandando aqui os nossos ouvintes e daí a gente já volta, já retoma. O José Eduardo está lá em Balsa Nova, ele está mandando aqui pergunta de áudio. Deixa eu colocar aqui para a gente ouvi-la. Eu acho que é até sobre a travessia que a gente já conversou aqui. Deixa eu ouvir. Primeiramente, eu queria deixar aqui uma boa noite a todos os ouvintes da Rádio TV Tamandaré. Dar um boa noite todo especial com carinho à minha querida e linda esposa Luciana Pombo. Além de competente, linda, maravilhosa, dizer que eu a amo. Dar aqui também uma boa noite a Luciene L, a minha enteada. Um grande abraço a ela. E dar uma boa noite especial ao nosso convidado de hoje, que é o prefeito Roberto Justus de Guaratuba. Boa noite, prefeito. Uma pergunta, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é a respeito de um problema sério que está sendo o problema da travessia, né? O problema do ferryboat, que eu creio que essa empresa que assumiu lá agora para fazer a travessia, ela vem tendo vários embrólios, vários problemas, né, de demoras e tudo mais. A gente tem acompanhado nas redes toda a insatisfação da população referente a isso. E o estopim que deu todo um problema sério, até a prefeitura decretou um estado de calamidade, né, no dia 14, foi justamente em virtude daquele vídeo que viralizou nas redes, né, da balsa à deriva, mais de 40 minutos perdida aí e tal, e ficou uma situação bem constrangedora, bem estranha, né, e perigosa, diga-se de passagem. Gostaria de saber, prefeito, o que acontece na realidade com essa empresa? Ela tem capacidade, ela não tem capacidade? O que o senhor pode dizer para o pessoal do litoral, que eu não digo só de Guaratuba, mas Caiobá, Matinhos, Pontal do Paraná, porque depende dessa travessia ali em direção a Santa Catarina, em direção ao próprio Guaratuba mesmo. O que o senhor pode falar para a população em relação a isso? Quais as providências, o que está sendo feito? E a ponte, sai ou não sai? Essa é a minha primeira pergunta. Beleza. Como é que é o nome do teu marido? José Eduardo. José Eduardo, olha, eu quero dizer para você que enquanto você falava, eu até me perdi aqui no teu nome, me desculpe, né?
mas a minha querida, linda, amada, maravilhosa esposa... Ele aprendeu, viu? Estava reclamando aqui, sabe? Eu não trato ela desse jeito, mas já aprendi, então muito obrigado pela dica, tá bom? Mas a gente já comentou um pouquinho sobre a ponte, sobre a balsa. Eu acho que uma coisa que eu tenho que ter muito cuidado para falar é em relação à competência do município, até onde o município está envolvido nisso, né? Por quê? Porque aquele trecho ali sobre a Baía de Guaratuba, ele é um trecho de uma PR, né? Então, quem é responsável pela gestão daquela estrada, ou daquele, é um trecho náutico, é o Departamento de Estradas e Rodagem, vinculado à Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná. É ele, portanto, o DR, que faz o termo de referência, que licita a concessão, que faz a verificação dos documentos das empresas que estão no certame e que homologa o resultado da licitação. Também é o DR que tem o dever de fazer a fiscalização em relação ao cumprimento das cláusulas contratuais, né? Bom, mas aí eu digo, por que eu tenho que ter cuidado ao dizer isso? Porque as pessoas podem falar assim, pô, então você está lavando as mãos, né? Não é comigo. Como não é com o prefeito, né? Eu sou o representante de todo o povo guaratubano que está sofrendo algum tipo de prejuízo por conta desse mau serviço que está sendo prestado lá, né? E então, na qualidade de representante da população, cabe a mim fazer o quê? Me informar, cobrar, né, exigir explicações das autoridades envolvidas. A Marinha é outra autoridade bastante envolvida nisso. Ela tem, ela exige lá todas as vistorias técnicas. A prefeitura não tem como fazer vistoria técnica nem em carro, que dirá em balsa. Em balsa, né? Então, é um serviço que é de competência da Marinha. A Secretaria do Patrimônio da União também é responsável pelo uso da lâmina da água em toda a nossa Bahia e acredito também na parte da costeira, né? Então, nós, enquanto prefeito, representante do povo, e muito cobrado pelos nossos vereadores também, que estão lá na linha de frente, no para-choque, né, o tempo inteiro recebendo. Até porque eles recebem a primeira embate para eles. Vem né? para cima do prefeito, o prefeito cobra do Estado. Como é que eu faço isso? Graças a Deus eu tenho um deputado da região atuante, que não por coincidência, porque eu me miro muito nele, né? Eu ia te perguntar isso, então já aproveita e fala. O deputado Nelson Justus, então me ajuda muito. Então, enquanto prefeito, representante, eu tenho ficado muito... Eu tenho conseguido, através do Nelson Justus, uma representatividade muito grande lá no governo do Estado, de modo que ele, para se ter uma ideia, nesse último dia aí da decreto de calamidade, ele ficou mais de 2 horas no gabinete do governador tratando desse assunto. Então, sempre que eu precisava de cobrar de uma informação, de um prazo, de alguma coisa que a empresa passou para o governo do Estado, o deputado Nelson Justo, sempre à disposição, corria lá e sempre muito bem atendido pelo governador, pelo secretário Sandro Alex, pela diretoria do DR, trazendo todas essas informações para a gente, né? Bom, mas aí chega um momento em que você não tem só o transtorno, aquele transtorno horroroso da demora na fila de espera. Você começa a encontrar situações que causam risco para a integridade física, para a vida dos usuários, para o seu patrimônio, até para o meio ambiente. Quando você vê há um tempo atrás, bastante tempo atrás, teve um evento climático lá em Guaratuba, mas um vendaval que destelhou tudo, derrubou casa, tudo, e empurrou uma daquelas balsas lá para a Praia de Caieiras. Perfeitamente compreensível, foi algo que não se prevê, um fenômeno fortíssimo da natureza, tal, tudo, né?
você compreende, lógico, fica preocupado, você revê todos os procedimentos de segurança. Graças a Deus, você veja, funcionaram, porque não deu problema nenhum, tal, mas gera uma preocupação, mas tudo bem. A diferença daquele evento para agora é que o evento do dia 13 não foi o primeiro, não foi o segundo e não seria o último se a gente não tomasse uma atitude. Aí já passa para uma esfera de responsabilidade do município. Somos nós que licenciamos a empresa para que ela exercite aquela atividade no nosso município, né? E aí, se eu estou vendo, se o povo inteiro está vendo que eles estão tendo problemas mecânicos, que eles estão colocando, que a balsa fica à deriva, como assim? E se a maré levar para uma ilha que tem ali do lado, cheia de pedra, aquela balsa não pode afundar? E se tiver um caminhão carregado com alguma coisa, vai poluir toda a Bahia? E se for para fora, lá na Barra ou para alto mar, todo mundo vai saber nadar? Como é que está essa situação dos coletes e, enfim, né? Equipamentos de salvatagem e tudo mais? Então, nesse momento a gente chega e fala assim, poxa, isso aqui agora eu não posso, eu tenho como agir, tenho como atuar, até porque se acontece uma tragédia, qual é a primeira coisa que Ministério Público, assim como população, foi no desabamento em 1992, né? Eles querem o alvará, eles querem o alvará, eles querem saber quem foi que autorizou, Boate Kiss, lembra? Tragédia. Né? E prenderam, inclusive, as pessoas que deram o alvará, que fizeram a vistoria do Corpo de Bombeiro e tudo mais. Então, nesse momento, a gente decreta a calamidade pública e exige a renovação de todos os documentos que eles haviam apresentado já lá para a gente, além de outros que, por conta desses fatos todos que ocorreram, a gente pode exigir. Mas olha só que interessante. Eu pego toda essa documentação, eu avalio para quê? A única coisa que o município pode fazer é suspender o alvará, suspender as atividades da empresa, né? Aí a emenda pode sair pior que o soneto, a não ser que o risco seja muito grande. E aí, da mesma forma como eu fui muito radical em relação às medidas de prevenção à pandemia, não pensem que eu não terei pulso firme para, uma vez que há um risco de tragédia, me desculpe, eu cancelo a atividade da empresa e todo mundo vai ter que entrar por Guaratuba pela BR-376 lá pelo estado de Garuva até que a coisa se normalize. O né? que ficaria terrível para os moradores ali da região. Caminhoneiros, enfim. Mas então, veja, o que eu faço nesse momento? Eu dou um sinal de alerta grave, forte. As pessoas já me conhecem, sabem que eu não estou blefando, né? Que se a gente entender que é para preservar vidas, nós vamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para preservar vidas. Vidas em primeiro lugar. Bom, vai sair fazendo isso sem planejamento? Claro que não. Ontem mesmo fiz uma reunião com os nossos vereadores da base, dizendo, gente, e se lá na frente, na pior das hipóteses, a gente tiver que cancelar o alvará da empresa? Que problemas nós vamos enfrentar? Primeira coisa, saúde, né? Como é que nós vamos levar o pessoal para Paranaguá? Daí já vem a proposta. Vamos deslocar o hospital de referência de Paranaguá para Curitiba ou região metropolitana, pelo menos enquanto tiver nessa situação de calamidade pública. Oficiei para o secretário Beto Preto, pedi a ele a mudança do hospital de referência, ainda não tive resposta com relação a isso, mas já tive uma manifestação do diretor da regional aqui do litoral, colocando à disposição todos os equipamentos de transporte de pacientes para Guaratuba. Então, não vai faltar ambulância e nem helicóptero até se precisar. Em casos que até porque, veja, Luciana, a ambulância, nós temos lá uma base descentralizada do SAMU em Guaratuba por causa da balsa. Mas a UTI móvel, ela é muito cara para a gente manter. Então nós montamos um consórcio intermunicipal de saúde com os demais municípios do litoral e todos os municípios
financiam lá, honestamente eu não sei, acho que são 3 UTIs móveis que atendem o litoral inteiro, talvez seja isso, não tenho certeza, mas elas estão do outro lado da Bahia. E até quando a gente começou a perceber toda essa dificuldade de fila e demora no transporte, nós identificamos que as ambulâncias não estavam mais vindo para cá, porque não estava valendo a pena no entendimento do motorista, né? Pô, por que eu vou lá? Se eu for para Guaratuba, eu vou salvar uma vida o dia todo, porque vai levar um dia inteiro para sair de Paranaguá, ir até Guaratuba e voltar. Foi o serviço deles. Ao passo que, se ficar entre Paranaguá e Matinhos, quantas vidas podem ser salvas? Chegou nesse ponto, quer dizer, aí não dá mais. Esta é a calamidade, né? Então, já existe uma solução para o caso de cancelamento do alvará em relação à saúde. Mas nós temos muitas outras, pessoas que moram de um lado da Bahia trabalham do outro, o transporte de carga, né? E aí a gente começa a discutir coisas absurdas, tipo, sei lá, licenciar embarcações particulares para fazer a travessia. Seria muito melhor, né, você ter uma posição também do próprio governo do estado, como sentido. E aí veio muito bem, veja só, como o decreto de calamidade pública era, e aí eu não tinha a menor ideia disso, era o detalhe que faltava para que o governador, num ato de extrema coragem, eu acho que é mais radical ainda do que você cancelar o alvará, porque ele foi lá e tomou a balsa da empresa que prestava um bom serviço, né, para socorrer o município nesse momento de calamidade, né? Eu não sei se só isso vai ser suficiente, torço para que já seja um avanço muito importante, né? Mas mostra que, assim como eu falava há pouco com você, que a gente tem que presumir que todo mundo é bom, presumir a boa fé nos atos das pessoas, e eu tenho certeza que o governador e a equipe dele também faz isso. O governador ouve demais, ouve bastante pessoas, quer entender as razões, dar condições da pessoa a expor os seus motivos, né? Mas normalmente, às vezes quando a gente é muito bom, a gente acaba sendo confundido, passando por trouxa. Isso é bem normal, né, de acontecer. E aí, o que aconteceu? Eu acho que tanto do nosso lado, como também por algumas pessoas lá do governo do estado, a gente está perdendo a paciência. Não dá mais. Os caras estão achando que a gente não vai fazer nada, que a gente vai ficar ouvindo desculpa o tempo inteiro. Poxa, eu não sabia que a balsa estava sucateada. Você não pode dizer isso. O processo licitatório, ele prevê lá umas datas que os concorrentes têm que ir lá e fazer a vistoria na balsa. Mas vai demorar muito tempo para vir a balsa de Manaus. Você não sabia que não tinha balsa? Você não sabia que tinha que comprar em Manaus? Quanto tempo leva para comprar em Manaus? Você assina com um contrato, assume um monte de responsabilidade, na certeza de que não vai conseguir cumprir, aí não dá, né? Aí as pessoas boas precisam ser enérgicas, né, e responder à altura. E foi o que o governador Ratinho fez com essa medida chamada requisição administrativa. Eu tenho certeza, Luciana, que não vai ficar só nisso daí, né? É o que a gente espera. Eu não tive, veja, eu estou com você, o prazo para a empresa entregar os documentos era até as 5 horas de hoje, então eu não tenho informação de se ela protocolou ou não. Amanhã a gente vê, mais tardar segunda-feira a gente faz uma reunião e discute as próximas providências. A prefeitura pode multar, a prefeitura pode cobrar, a Marinha pode tomar as medidas dela. Acho que outro efeito importante desse ato de decretação da calamidade pública, todo mundo fez nota oficial. Todo mundo mostrando o que está fazendo e se comprometendo com alguma providência, né? Então, eu acredito que não haverá necessidade de se cancelar o serviço, e eu acredito que muito em breve nós vamos encontrar uma solução, inclusive por parte da empresa, que eu tenho certeza não vai querer abrir mão desse contrato, licitação, né? E aí, como você muito bem falou, a solução é a ponte, né? A pandemia veio para mostrar para todo mundo que Guaratuba
é forte, tem uma economia forte, tem gente que trabalha lá o ano inteiro, tem um movimento muito intenso o ano todo, que precisa dessa ponte para se desenvolver ainda mais, para levar mais progresso, renda e emprego, não só para Guaratuba, mas para todo o litoral. O litoral de Santa Catarina é forte, porque você nem sabe quando você entra numa praia, num balneário e quando você sai de um, entra no outro. Tá tudo grudado lá, Camboriú, com Itapema, enfim, eu não conheço muito lá, tá tudo igual. Com a ponte a gente junta Guaratuba com Matinhos, que vai estar linda agora com a orla. Aliás, Matinhos está muito bonita já há algum tempo, com o trabalho belíssimo que fez o Eduardo Dalmoura, e agora, quem sabe, na continuidade. O Rui Auer, né? O Rui foi quem sucedeu depois o Eduardo Dalmoura, e daí não foi muito bem, né? Mas o fato é que eu não acompanhei o trabalho do Dalmoura. Eu sou contemporâneo do Rui, né? A praia, o Rui até ele mora ali. O Rui mora em Guaratuba. Ele mora em Guaratuba. Na saída, eu brincava muito com ele. Vai ser prefeito como? De Matinhos, você mora em Guaratuba. Não, eu moro aqui na divisa. Mas assim, eu acho que uma Matinhos forte, unida através da ponte com uma Guaratuba forte também, recoloca o litoral do Paraná num outro patamar aí no cenário do turismo e muda aí toda a nossa economia, e é o que a gente mais quer, e nós estamos trabalhando para isso. E vai sair. Torço pelo nosso litoral, só para te muito. pôr a par rapidinho, claro. Você veja. Até por que eu digo que sai? Vamos olhar com o olhar de um Ministério Público, de uma oposição inteligente, né? Alguns milhões foram gastos, eu acho que 1 milhão e pouco foi gasto para fazer o EVTEA, Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental. Dinheiro público gasto nesse estudo. Agora são quase 2 ou 3 milhões de reais gastos no licenciamento, estudo de impacto ambiental, o tal do EIA-RIMA, mais os pré-projetos. Você já imaginou pegar esse dinheiro todo e colocar numa gaveta e dizer não vai sair a ponte? Alguns governos já fizeram, infelizmente. Não, mas hoje vai ter que responder. Hoje mudou é diferente, é verdade. Mudou a época. Então, aliás, a rodovia dos minérios também ninguém acreditava que ia ser duplicada, e está sendo aqui na nossa região. Com muito sofrimento. Não pensem, senhores, que as coisas são fáceis no poder público. Eu passei por cada perrengue lá, a Ponte do Cubatão, a Praça Central, não sei se você lembra, confusão que deu, enfim, os nossos prazos, é muito difícil, a burocracia, até uma mentalidade, você mudar paradigmas, e é isso que a gente tem feito no poder público nos últimos anos, é muito difícil, mas dá certo, com muito trabalho, com uma equipe técnica forte, preparada, você consegue fazer, e o mais legal é que o povo reconhece, vota, independentemente daquelas coisas que antes o favoritismo político, a perseguição faziam parte da política. E tudo mais. Isso não existe mais. Você faz um bom trabalho e você recebe o reconhecimento. Deixa eu aproveitar então e te perguntar, você vem de uma família tradicional de Guaratuba. Sim. E também tradicional de linhagem política, digamos assim. É curioso, porque a tradição é exclusivamente do meu pai, né? Meu pai tem 30 anos de deputado, né, da Assembleia. Muito tempo, na verdade. Lá em Guaratuba, eu sucedi 8 anos da minha tia, da gestão da minha tia na prefeitura. Então, realmente, gera como é que você falou, essa tradição, né? Na política, né? Pra você ter uma ideia, eu tenho 45 anos. Pois é, super novo, segundo mandato. Desde os 15 eu vejo meu pai na política e eu vivo a política dentro de casa. Então, realmente é uma tradição. Agora, olhando, né, e eu me espelho muito no meu pai, olhando assim para toda a carreira política dele, e por tantos governos que ele passou, tantos deputados, tanta gente forte, influente, que acabou ficando pelo caminho, como é que o deputado Nelson Justus está aí forte, aos 72 anos de idade,
pré-campanha, fazendo viagens pelo estado, conversando com todo mundo, para, se tudo der certo, sair candidato a deputado estadual no ano que vem e certamente com muita chance de reeleição. Como é que ele consegue isso, né? Sabe que é um pouquinho diferente. Até como consegue, entre aspas, né, ajudar a eleger tanto a irmã como depois o próprio filho. Também. Mas aí é fruto do trabalho dele e do amor que ele tem por Guaratuba, né? Eu digo assim, pai, você se cuida tanto de Guaratuba que você vai perder muito voto nas outras cidades que te apoiaram. Então você me deixa aqui num canto e vai cuidar dos outros municípios lá, porque você é deputado do Paraná inteiro, né? Mas ele faz um bom trabalho no Paraná todo. É evidente que eu acho que Guaratuba ganha muito quando tem um prefeito filho de deputado e a gente tem, e o povo, a cidade sabe se aproveitar muito bem da situação. A gente tem dado avanços muito fortes, muito significativos, tanto na gestão da prefeita Ivani quanto na nossa. Mas essa ideia da tradição, e você comentou até de coronelismo, tudo, ela não se sustenta na vida do deputado Nelson Justus, porque ele se reinventa a cada eleição, a cada processo eleitoral. Eu via ele aí por volta dos 70 anos, aprendendo e se esforçando a lidar com redes sociais. Eu fico imaginando fazendo o deputado Nelson Justus fazendo isso. Um cara que dava autógrafo em boné, que fazia comício com os mais conhecidos e variados artistas, distribuía brinde, camiseta, que era assim que se fazia a campanha, né? E hoje está aí focado nas redes sociais. Né? Então, ele é muito antenado nas mudanças, na vontade do povo, no trabalho que ele precisa entregar. Não é aquele cabeça dura que fala, não, eu sempre fiz assim e vou mudar. Né? Eu vou continuar fazendo assim, vai dar certo. Todo mundo que sempre fez assim e não mudou foi ficando para trás. Verdade. Né? Então, eu acho que é justamente por aí. Eu tinha lá no meu slogan lá da primeira campanha, o Guaratuba cada vez melhor. Né? Então, eu sempre dizia isso para minha tia. Tia, você foi muito boa gestão. Eu quero ser melhor. E o meu sonho é que a pessoa que vai me suceder seja ainda melhor. Que bom. Né? O meu pai, ele foi melhor a cada mandato que ele foi desempenhando lá na Assembleia. E é isso que dá essa sustentação para o trabalho dele. Deixa eu ler rapidinho aqui. Tem muita participação, mas não vai dar para ler de todo mundo. Eu peço desculpa para vocês, porque está quase acabando aqui. O pior é que essa conversa ia longe, com certeza absoluta. Porque o entrevistado rende, né? Isso é quando rende demais. É bem diferente. Acho que todo político fala demais. Então eu já me sinto assim um político tradicional. Isso tem que ver se isso é bom ou se é ruim. Ai, meu Deus do céu. Apesar que quando é tradicional nesse sentido, ainda vai. O Edivaldo Minante, nosso querido amigo Edivaldo, caminhoneiro, diz boa noite, bora lá, galera. Forte abraço a todos da Rádio Tamandaré, saudades de todos vocês. Forte abraço. E ele tinha me mandado um WhatsApp aqui dizendo que eu tinha esquecido dele. Não esqueci, é que tá difícil de ler tudo aqui, mas estamos aí, vamos continuar lendo. E quando eu não ler, não tem problema nenhum, eu vou depois mandar um abraço para vocês. O Marlon Oliveira diz boa noite, Luciana Pombo, boa noite, senhor prefeito, boa noite, primeira-dama. Gelo Pinto Soma, vamos logo. Esse nome dele é muito complicado, né? Olha, eu vou deixar de ler o que você colocou aqui, porque não foi nada elegante. A Elaine Cruz Pérez diz boa noite, voltei, abraço. O Edivaldo Minante, o caminhoneiro, ele diz o que é uma falta de respeito em Guaratuba é o ferryboat. Cobrança muito cara por um trabalho precário, não pelos funcionários da empresa, mas sim pelos equipamentos sucateados. Vergonha, todo mundo, acho que isso é unânime hoje. É unânime, principalmente para quem trabalha, né, com caminhão, enfim, acaba tendo esse tipo de problema ainda maior. O Ignaldo Simão de Souza, um abraço para ele, diz boa noite, Luciana Pombo, boa noite, ouvintes. A cantora Mari Santiago tinha dito que o meu marido é romântico, abraço aí para a cantora, mas o prefeito aqui não ficou atrás, ele também fez a mesma coisa aqui do lado. O Marcos Alves, nosso amigo Madruga, dá boa noite também, o Cláudio Santos
dá boa noite, diz povo abençoado, obrigada pela participação de todos vocês. Tinha mais pergunta aqui pelo WhatsApp que não vai dar tempo de colocar. A Cíntia, ouvinte massoterapeuta de Campo Magro, também está aqui dando boa noite. Eduardo Roberto Garzuzzi diz na escuta, abraço a todos e saudações ao prefeito. Obrigado, um abraço aí para Eduardo Garzuzzi também. O deputado Coronel Li também dando boa noite para o Coronel. Seja bem-vindo aí à nossa programação. Aliás, ele participa sempre por aqui também. O José Eduardo, meu esposo, fez uma pergunta com relação à Covid. Diz que o Ministério Público tem algum problema com Guaratuba com relação à Covid? O que houve lá? Não, você sabe que Guaratuba é uma das 33 cidades do estado do Paraná, são 399 municípios no total, que teve a sua prestação de contas 100% atendida lá no Tribunal de Contas do Estado, né? Então, toda a informação disponível, tudo que a gente fez em relação à Covid está lá para o Tribunal de Contas, e isso para a gente é motivo de muito orgulho, porque é muito difícil. Naquele momento em que você tem que estar vacinando, atendendo a população, você também tem que destacar uma turma lá para ficar preenchendo o relatório, formulário e entregando até todas as porque é mais complicado, né? Pode ser sem licitação e tal, usando mesmo os recursos, e acaba você tendo que ter uma prestação de contas maior. É verdade. Não, e até por conta de toda a politização que aconteceu com a pandemia, né? A gente precisou ter uma... Se lembra quando os municípios recebiam o recurso e daí as pessoas diziam, mas cadê o dinheiro? O que você vai fazer com o dinheiro? Porque os recursos não eram para a Covid, né? Nossa, e diziam que era. Então foi terrível. Então ficou muito ruim. Mas realmente existe um procedimento aberto no Ministério Público que eu até agora não consigo entender por que nós não fomos ouvidos, né? Então houve lá uma abertura de um procedimento, porque a nossa equipe, nós compramos azitromicina e outro remédio que eu não me lembro o nome, que não estão na lista daquela eles não estavam sendo disponibilizados, eles não são disponibilizados pelo consórcio estadual de saúde. E a gente precisava comprar porque é um remédio que é muito solicitado nos nossos postos de saúde e tudo tal, não só por médicos por causa da Covid. Só que na hora lá de cadastrar, o funcionário lá colocou lá que era para comprar, que aqueles remédios era para tratamento da Covid. E aí alguém viu aquilo e falou, o prefeito está comprando remédio que não tem indicação, não sei o que, para Covid. E aí eles vão investigar e vão ver que não tem absolutamente nada a ver. É aquilo que eu te falei, quer dizer, a gente faz parte do serviço público, a gente está aqui sempre disposto a fiscalização, as pessoas, elas nos medem pela régua delas, tem muita gente que, aquela história da maldade está nos olhos de quem vê, né? Na minha forma de enxergar, o fato de estar escrito isso no documento não é motivo para você fazer todo um alarde desse. Mas quem quiser fazer, pode fazer, não tem problema nenhum, que lá na frente eu tenho certeza absoluta, Guaratuba não podia ficar sem aqueles medicamentos, compramos o suficiente, não desperdiçamos, não distribuímos como não fizeram como em Paranaguá, aquelas coisas nós. Lá, tal. Então tá tudo certinho. Fui eu que falei, não foi o senhor. E eu fico muito seguro e agradeço a pergunta, porque é uma oportunidade que eu não tive em momento algum. É mesmo. De trazer essa informação. E eu trago com muita tranquilidade. Bom, que bom. E é papel do Ministério Público mesmo fazer a investigação, claro, né, claro. prefeito? Você sabe o que o Tribunal de Contas andou fazendo? Acho que faz isso agora com mais frequência e eu aplaudo, mas a gente daí acaba sendo cobrado. Os processos licitatórios, eles, via de regra, quando dava o problema, dava lá na frente, quando o município já estava pagando, a empresa não estava entregando, ou tinha algum problema mais sério. Hoje, o Ministério Público, ele avalia o edital e ele fala assim, se você não cancelar esse edital aqui, eu vou ter que tomar uma medida contra você. E eu
por várias vezes, mas assim, eu acho que 5, 6 vezes ao longo aí do meu primeiro mandato, recebi essa notificação e na mesma hora veio, opa, se o Ministério Público apontou um erro aqui, vamos tirar, vamos refazer esse edital, vamos fazer a coisa certa, e realmente salvou muita coisa. O governador do estado do Paraná passou por isso com a licitação da ponte. Ele quis fazer a licitação incluindo pré-projeto, licenciamento ambiental, projeto executivo e obra, publicou o edital, o Ministério Público jogou alto lá, desse jeito não vai dar. O que o governador fez? Retirou o edital, chamou o Ministério Público, como é que você quer que eu faça? Ah, é desse jeito que tem que fazer? Então é desse jeito que eu vou fazer, porque eu quero que a ponte saia, né? O problema é que quando acontecem essas ações do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, aquela turma que só vê maldade, chega lá e fala, tinha um esquema, tinha uma não sei o que e tal, mas na verdade é da rotina mesmo, cada um desempenhando o seu papel. Exatamente. Prefeito, eu quero agradecer muito a vinda aqui hoje à Rádio TV Tamandaré, quero agradecer também a primeira-dama, prazer em conhecê-la. E ficamos à disposição até para receber informação de vocês e tudo mais. O Fred ou quem esteja lá na assessoria de imprensa pode enviar para a gente que a gente vai estar... Muito obrigado. Estamos de portas abertas lá. Oportunidade que estiver, vá lá nos visitar lá no gabinete. Vamos sim, né? A gente gosta muito do litoral. Estamos à disposição. E fica aqui o meu abraço a todos que nos acompanharam. Peço desculpas se falei alguma besteira aí, né? E estou à disposição. Você fica à vontade também, Luciana, para me passar as perguntas, questionamentos, as críticas. Eu não pude fazer aqui, depois eu passo para o senhor. Pode mandar até aquela piadinha engraçada lá do teu amigo lá, manda lá que a gente responde à altura, tá bom? Um abraço a todos, boa noite. Um abraço, boa noite para você, feliz fim de semana para vocês, aproveitem, mas com cuidado.